la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal, Gabriel Divan. Eu faço o RT comentado e eu tô aqui com ele, Gabriel Divan, que faz o à parte. Porque o pessoal confunde. Eu recebo e-mails dizendo assim, ó, parabéns, Felipe, pelo à parte. Eu digo, não sou eu, Gabriel Divan. Ou, parabéns, Divan, pelo RT comentado. Eu digo, não sou eu. Não é o Divan, esse sou eu. Nem eu sei mais. Eu fico lisonjeado com a tua tentativa de levantar minha bola, né? Porque, com toda certeza, ninguém nunca chegou pra ti e te deu parabéns pelo à parte. Isso é uma mentira, né? Já aconteceu. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Já aconteceu. É que nem naquele documentário da história dos Beast Boys, quando eles começam a ficar famosos, né? Daí o Mike D fala, pô, eu tô andando na rua, aí os caras gritam pra mim assim, yo, Mike D! Aí o Ed Rock fala, bah, comigo também acontece. Daí o cara fala, olham pra ti e falam, yo, Mike D! Ele, não. Mas enfim, né, cara? O A Parte completou 100 edições aí na sexta-feira que passou. Muita alegria. Estamos aí firmes com as nossas colunas. Também tem o Carapanã com o Evárzia. E ninguém também nunca mandou pro Carapanã. Sempre pontual. Pontualíssimo. Sempre pontual. Britânico. Né? Mas ninguém nunca mandou pro Carapanã parabéns, né? Assim, parabéns, o A Parte ficou muito bom. Isso nunca aconteceu, enfim, né? Isso nunca aconteceu. Mas eu tô satisfeito, cara. Eu sou parte do grupo, né? Sabe como é que é, né? O cara é campeão junto, aparece no albinho lá junto, né? Sabe quem não tá no álbum? Neymar. Enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Porque tem estreia no Vira Casacas, estreia que é internacional, mas é nacional, mas é de lá, é aquela coisa meio complicada. Enfim, estamos com um programa aí que é muito bacana, cheio de informação. Sotaque lindíssimo. Opa! Pra quem tá cansado desse nosso aqui. De novo, né? Aqui sente, né? Fala a palavra correta aí. Muito bom. O negócio é internacional. Bom, Felipe, a gente precisa mais uma vez deixar claro que o Vira Casacas não tem patrocínios major, o Vira Casacas não conta com apoio dessas grandes empresas que são especialistas em roubar os seus dados aí, mas dizer que estão te dando mais liberdade, não tem nenhum shake de lugar nenhum bancando nada, não tem nenhum instituto, não tem nenhum tipo de esquemão de pirâmide que serve pra gente monetizar coisas idiotas, a gente, a nossa galera, a nossa equipe, o nosso conteúdo e você que está nos ouvindo. Esse é o time. Então, pelo amor de Deus, colabore com o Vira Casacas. Você pode colaborar nos seguindo nos nossos perfis nas redes, tem o nosso Instagram que adianta algumas coisas ali ao longo da semana, tem o nosso Blue Sky, onde estamos para lá de ativos, tem o viracasacaspodcast@gmail.com, você pode nos escrever, contando mágoas, fazendo pedidos, né? Contando coisas boas também, por que não? Tá cheio de lugar para você entrar em contato com o Vira Casacas e estamos grátis no YouTube em todas as plataformas de streaming, áudios e tudo mais. Então, espalhe o Vira Casacas. Esses lugares todos aí tem o botão do compartilhar. Sabe pra quê? É pra você compartilhar coisa boa em vez de coisa ruim. Então, ouviu o episódio do Vira Casacas, gostou, achou que a galera vai gostar também? Manda pra tua galera. Resiste à tentação de pegar e dizer assim, vou espalhar o Vira Casacas ou vou botar esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira falando uma bobagem. Eu vou xingar o Nicolas Ferreira no coach e vou espalhar esse vídeo. Não. Você está fazendo isso errado. Essa é a primeira maneira de você apoiar o Vira Casacas. Agora, tem outra maneira de apoiar que, inclusive, permite que a gente continue ativo, elegante, na caminhada do bem, pelo justo. Como é que ele é, Felipe Abal? Esse aí também, né, a gente necessita, como o Gabriel Divan falou, tudo é grátis no Vira Casacas, né, a gente não vai cobrar por episódio, a gente não bota episódio, né, atrás de paywall, a gente não faz nada disso aí, mas a gente pede a sua colaboração. Se você gosta do Vira Casacas, se você gosta do RT comentado, do A Parte, do Evárzia, das lives, de tudo que a gente faz, do amor que a gente tem por você, colabore com a gente, R$5 por mês, Gabriel Divan, R$60 por ano, né? Apenas isso.
Apenas isso que a gente pede. Vai lá no apoia.se/viracasacas, na aurelo.cc, ou no Pix recorrente, tá aí, tu tá com o teu celular no bolso, agora tira do bolso, abre o aplicativo do banco, coloca a biometria, Pix, fazer Pix, viracasacaspodcast@gmail.com. Repetir todo mês, sim, repita todo mês, é isso que a gente quer, repete, mais uma vez, né? Pronto! É assim, ó, quando a gente fala que é 60 por ano, é importante lembrar que isso aí é só um cálculo para você ver o quão pouco nós estamos pedindo, porque certamente deve ter alguém que pensou assim, bom, lá por dezembro eu mando 60, né? Tudo bem, não vamos negar, que vai ajudar, mas, né, a gente precisa pagar as continhas e as pessoas todo mês, né, ora bolas. Então, por favor aí, né, R$5 mensais, nem se nota esse tipo de coisa. Segue os passos que o Felipe indicou aí, né, e vai lá. Eu não uso da biometria, sabe? Não? Não. Não gosto. Eu tenho medo danado que dá um problema nisso aí, não reconhecem. E eu sou dos que cutucam, né? Eu roo unha, eu cutuco, eu fico tirando cutícula, não sei o que, vai que dá um problema, né? Enfim. Tu não viu o filme Seven, por exemplo, né? Sim. Então. Sim. Ai. Vamos lá que o episódio tá bom demais, né? Vamos tá bom episódio, demais. Vamos. Dale. Vamos. Gabriel Divan, como é que você está nesse dia nublado? Olha, estou muito bem, obrigado. É sempre um bom dia quando tem estreia no Vira Casacas. Assim como é um bom dia também quando tem convidados e convidadas que voltam a Vira Casacas. É um bom dia sempre quando a gente grava o Vira Casacas. Acho que delícia, olha só, um cara entusiasmado, assim, Divan, coisa boa. Então a gente tá com um estreante no Vira Casacas, nós estamos aqui com Priscila Joca. Priscila, obrigado por topar nosso convite, obrigado por disponibilizar teu tempo. Padrão do Vira Casacas é o seguinte, você diz de onde é que vem, o que que faz, do que se alimenta, se apresenta pro pessoal. Não precisa ser currículo Lattes, mas se quiser também pode. Então tá, eu venho do Ceará, eu me alimento de cuscuz, mesmo vivendo no Canadá, em Toronto. Vivo aqui desde 2013 e agora, primeiro em Montreal, e agora sou professora na Toronto Metropolitan University, na Faculdade de Direito. E sou uma brasileira, acho, em busca de raízes e construções político e acadêmicas aqui no Canadá. Acho que talvez seja assim que eu me defino. Passou pelo período do la neve. Sim, la neve. Passei. De viver o ridículo de neve caindo pela primeira vez e achar que era poeirinha caindo do telhado. A cearense desorientada. Isso é um dos maiores clássicos da história, né? A gente fala muito mal das coisas que surgem na internet, né? De certas questões que condicionam comportamentos e modas, mas a internet já tem o seu rol de clássicos, né? E a questão do A Noite é Nevó. Que lindo. Aquilo assim, a pessoa, é que nem aquele filme que você para sempre pra olhar, assim, o cara ri sempre, assim, não tem conversa. Vocês viram o vídeo do cearense dizendo várias vezes, oxente, é neve. Essa pessoa era eu, me senti representada por esse vídeo. Não, a minha companheira conta uma história que tinha um rapaz que uma vez ela trabalhava no Ministério Público e ele veio, agora não vou lembrar de onde, ele veio de Sergipe, sei lá o quê, não sei exatamente de onde. Eu sei que ele era do Nordeste e ele estava muito encantado com a possibilidade de ver o frio e de talvez nevar em Gramado, e ele queria estar em Gramado. Aí um dia diz que eles estavam trabalhando e começou a cair uma chuva de granizo, assim, ó, horrível, uma chuva que parecia o fim do mundo. E ele foi para a janela com os olhos cheios de lágrimas e falou assim, está acontecendo. E ela falou assim, tá acontecendo o quê, porra? Isso é uma desgraça, tá tudo quebrando lá, os telhados. Eu entendo o Sérgio Pano, porque até hoje eu faço a mesma coisa, e quem é do Canadá fica assim, muito chateado comigo. Como assim, isso é bonito? Muito bem. Priscila, faltou um negócio, né? O que você anda estudando, assim, pra gente puxar isso aí? E tu vai me dizer uma coisa em especial, e essa coisa em especial eu quero que tu já dê uma palavrinha inicial pros nossos ouvintes, assim, a respeito, pra gente formar um campo pra nossa conversa. Então, na minha tese de doutorado, que eu depositei em 2022, eu fiz um estudo bem longo e profundo sobre consentimento livre, prévio e informado,
em diálogo com o que povos indígenas, não só no Brasil, na América Latina, aqui no Canadá, mas também África, Ásia, em vários outros lugares, têm chamado de protocolos próprios ou um consentimento baseado em suas próprias tradições jurídicas, em suas próprias culturas e formas de autogoverno. Em paralelo a isso, desde o tempo que eu morava aí no Brasil, eu tenho pesquisado desde 2009 sobre justiça ecológica, socioambiental, sobre conceitos de direitos na perspectiva de pluralismo jurídico e como é que o planeta, né, capitalismo, através de um extrativismo colonialista, tem impactado a vida de povos indígenas, comunidades locais, tradicionais, quilombolas, em vários lugares do mundo. No Brasil, na época do Brasil, eu estava bem focada, né, no Ceará e no Brasil, mas desde que eu vim para cá, em 2013, eu tenho dialogado também com outros cenários. Muito legal. Gabriel Divan, puxa aí. Não puxa nada, né? Não puxa nada, mas eu acho que daria para começar perguntando para a Priscila o seguinte: a gente tem muito no que diz respeito a estudos, né? Eu vou falar, por exemplo, uma coisa que tem a ver com a área do direito, a área do processo, né? E algumas questões de inovação que se tenta trazer e tenta alocar. A gente tem muito estudo, por exemplo, e teoria, prática, enfim, né? Um monte de conteúdo no que diz respeito, por exemplo, a formas de resolução de conflitos, né? E aí vai desde justiça restaurativa até outras formas dialogais, que são muito inspiradas em populações originárias, né? No caso do Canadá, uma teoria que ganha muito espaço dentro do judiciário brasileiro nos últimos anos, principalmente, com esses projetos de tentativa de criar novas saídas e tudo mais, é um tipo de teoria restaurativa, é um tipo de prática restaurativa que foi diretamente inspirada por populações, né, indígenas, canadenses e tudo mais. Então, a gente fica pensando assim, até quando, né, é uma inspiração que me parece bem-vinda, né? E até quando não é uma coisa para boi dormido, tipo assim, né? Olha que bonito, aquela tribo faz não sei o quê. Então você resolve em 5 minutos, né, criar uma espécie de simulação daquilo, como quem diz que foi inspirado. A gente vê muito disso por aí, né? É o budismo do YouTube, é a meditação do aplicativo, é a pessoa que come isso ou aquilo porque o homem das cavernas, não sei o quê. E isso passa muito por essas coisas, porque a gente tem aí na América do Norte, assim como na América do Sul, uma questão de uma cultura bastante arraigada, bastante forte no que diz respeito a essas populações, né? Nos Estados Unidos a relação é meio bizarra, naquele sentido de que as tribos, as populações, né, os povos que não foram dizimados, vive naquela situação de uma reserva aqui, toma um cassino para você explorar aí, né, e fica tudo bem. No Canadá, como é que funciona isso, né? Como é que é essa relação? Porque eu conheço, por exemplo, Guatemala, e eles têm uma relação bem interessante, assim, né? Eles reconhecem a linguagem dos povos de origem maia, eles reconhecem até algumas questões de costume que muitas vezes vai sobrepujar a legislação oficial do estado da Guatemala. A Austrália, né, e Oceania também tem bastante isso com os aborígenes. Como é que fica essa questão, essa relação do direito no Canadá? E a gente sabe que aí, inclusive, o país tem uma vastidão de território que ou é mato, né, ou é montanha, ou está muitas vezes ocupado ainda, né, de uma maneira menos densa do que os centros urbanos por populações como essas, por povos, por, enfim, né, tribos aí, não sei também a nomenclatura que a gente pode usar para tentar falar correto. Então, primeiro, pergunta é fantástica, mas acho que a primeira coisa que eu preciso fazer sempre que eu começo a dialogar sobre questões que afetam profundamente os povos indígenas é dizer que eu não sou indígena. E isso influencia muito no que eu vou dizer, na forma como eu interpreto, na forma como eu compreendo isso. Não é apenas uma declaração, ou falar de uma perspectiva de um lugar de fala sem reflexão, de uma forma superficial. Eu acho que é profundamente importante porque todos os estados que a gente tem nas Américas, incluindo não só a América do Norte, mas incluindo também o Brasil, né, as 3 Américas aqui, são estados que foram construídos, estados nacionais que se constituíram a partir de processos de colonização em
terras indígenas que foram de formas muito diversas, historicamente muito diversas, mas em terras indígenas sem o consentimento desses povos, e a partir de uma articulação entre a escravidão, né, a escravização, desculpa, de povos africanos e de povos indígenas. Não existiria Américas se isso não tivesse se constituído dessa forma. A gente teria outros territórios, outros espaços que a gente conseguiria imaginar o que é. Então, a partir disso, dessa declaração de posicionalidade, né, eu vou tentar aí dialogar quando eu pergunto, te dando uma resposta também a partir de um olhar de alguém que vem do Brasil, né, e que se identifica como profundamente cearense, que é entender o quanto o Brasil e o constitucionalismo brasileiro e a forma como o Brasil, enquanto um Estado constitucional, foi constituído em conjunto com lutas de movimentos populares, oficialmente, né, pós-ditadura militar e oficialmente durante o processo de constitucionalização de abertura democrática no Brasil, e também por causa da forma como o Brasil se relaciona com o sistema internacional de direitos humanos, que a gente pode falar disso depois, porque não foi exatamente o que você perguntou. Então, a partir desse olhar bem crítico de uma pessoa não indígena e que entende que o Brasil tem muito a ensinar, eu vou dizer sobre o que eu tenho aprendido aqui no Canadá. Por coincidência, eu estou dando aula já faz alguns anos sobre o que é chamado aqui de Indigenous and Aboriginal Law. E aqui se faz uma distinção. Aboriginal Law, direito aborígene, é a forma como o Estado canadense reconhece e protege direitos para os povos indígenas. Então, são direitos do Estado para os povos. Indigenous Law é uma forma de chamar os direitos próprios dos vários povos indígenas que habitam esse grande território há milênios, né? Indigenous Law, direito indígena, está no singular, mas, na verdade, ele traz em si um reconhecimento de que os direitos próprios, as tradições jurídicas próprias de cada povo são profundamente diversos, porque os povos são profundamente diversos entre si. Daí, desde um momento posterior ao reconhecimento da forma como as chamadas residential schools, né, que eram pensionatos indígenas, impactaram a vida dos povos indígenas, só para falar muito rapidamente dessa história, durante um período da história canadense, não precisavam mais, historicamente, de alianças militares e políticas e econômicas com os povos indígenas daqui. Compreenderam que os povos não iam desaparecer, eles iam continuar reexistindo enquanto povos, enquanto coletivos, e de uma forma muito genial, maquiavélica, malvada e terrível, a coroa britânica na época decidiu que ia construir políticas claramente assimilacionistas, claramente integracionistas. Então, o governo que seria equivalente ao governo federal da época, claramente alguns ministros falavam, nós precisamos matar a criança, o indígena que existe em cada criança. Então, por aí vocês tiram a crueldade das políticas públicas institucionalizadas. E entre as políticas públicas, os pensionatos indígenas, onde crianças eram obrigadas a ir estudar, foram políticas que perduraram durante dezenas de anos. Assim, o último pensionato fechou na década de 90. Daí, mais ou menos no final de 90, início dos anos 2000, começa a se organizar várias comissões, como se fossem comissões da verdade aí do Brasil, para poder entender o que aconteceu e como é que se move, né? A partir disso. Porque aí a gente já está falando de um outro momento histórico, um momento em que o direito de povos indígenas internacionalmente estava muito mais, já, digamos, institucionalizado pela própria ONU. Então, assim, já era um momento completamente diferente do processo de práticas colonialistas nas Américas, né? Que existe até hoje, acredito, né? Não só eu acredito, mas eu pertenço, digamos, a grupos, né, de pessoas que acreditam, né, que a gente ainda vive processos colonialistas, e daí essas comissões comprovam as horríveis bizarrices que aconteceram, e por causa disso tenta-se inaugurar um novo momento que vai se chamar de reconciliação. O que é reconciliação de acordo com a Suprema Corte Canadense? É o entendimento de que
os settlers, né, os colonos, primeiro franceses, depois britânicos, eles estão aqui para ficar. Mas é preciso reconciliar com a pré-existência dos povos indígenas. Não só a pré-existência física, cultural, mas a pré-existência política. Entendendo que esses povos também têm as suas próprias ordens jurídicas, né? Então, do ponto de vista institucional, do Estado canadense, isso é o que existe para, digamos, garantir direitos para esses povos. Ocorre que os povos indígenas daqui têm muito a ensinar sobre resistência, como os povos indígenas do Brasil, da Guatemala, de todas as 3 Américas, né? Então, os povos daqui têm articulado suas lutas, primeiro em torno de uma compreensão de que ou a gente está falando de tratados históricos, de tratados entre nações, tratados esses que aconteceram desde o início do processo de colonização, e tem vários arquivos históricos demonstrando que o processo de construção do Canadá ocorreu através dos tratados. Tem inclusive um professor Anishinaabe maravilhoso, que é a grande referência daqui, que se chama John Bowers, que ele vai dizer que a própria constitucionalização da ordem jurídica canadense, né, em torno do federalismo, só acontece porque os britânicos aprenderam com essa forma de diplomacia indígena pautada em tratados. Ou então, vamos dizer que suas terras são não cedidas, né? E se não tiver tratado, essas terras elas nunca foram cedidas, elas estão sendo ocupadas ilegalmente de uma forma violenta. E os povos daqui também têm afirmado cada vez mais que é preciso que o Estado canadense, né, que a coroa britânica, e que o Estado canadense se abram à realidade de que o Canadá, ele também é composto por tradições jurídicas indígenas, por direitos próprios indígenas, que deve aí exercer jurisdição em tudo que vocês imaginarem, assim, em relação à terra, território, meio ambiente, família, criança, direito criminal. E também, né, existe uma discussão profunda aqui sobre o que é consentimento, o que é autodeterminação e o que é soberania indígena, que também a gente pode falar sobre isso depois. Mas qual é a realidade daqui? É isso que me chamou mais a atenção quando eu vim para cá, né? Quando eu vim para cá, na minha ingenuidade profunda, né, eu achava que eu estava vindo para cá para aprender. Eu estou aprendendo, continuo aprendendo, mas eu achei que eu estava aprendendo para poder compartilhar com o Brasil processos que poderiam ser mais interessantes, né, nos reconhecimentos, né, de direitos indígenas no Brasil. Eu cheguei à conclusão que a gente realmente tem muito a ensinar, porque não só tem várias lacunas, controvérsias e problemas mesmo no ordenamento jurídico canadense que eu acho que o Brasil já enfrentou, mas eu acho que também o Brasil tem muito a aprender nessa perspectiva da reparação, da memória e da verdade. E outra coisa que os povos indígenas têm colocado, que eu acho que é que junto com os Maori, né, da Nova Zelândia, e os Sami na Europa e vários outros povos, eu acho que é algo que nos ensina a todos, é a compreensão de que os povos, eles continuam tendo uma existência coletiva, cultural, que no Brasil isso é bem, né, a questão da diferença dos povos e suas culturas, mas esses povos, eles continuam também tendo existência coletiva política e econômica e jurídica, com suas próprias ordens, jurisdições e tradições, e qualquer diálogo com esses povos tem que partir a partir daí, a partir desse reconhecimento. E para completar, né, falando um pouquinho de realidades socioeconômicas, os efeitos do colonialismo aqui são tão nefastos quanto no Brasil, assim. Falta de garantia plena de direitos territoriais, existem diferenças gigantescas entre o que as possibilidades jurídicas reconhecem, como é que esses direitos são protegidos, existem diferenças sociais e econômicas gritantes entre os povos indígenas, principalmente povos que vivem em reservas indígenas, e as outras pessoas do Canadá. E essas diferenças econômicas, por exemplo, elas fazem com que em várias reservas, as comunidades locais, elas vivem de água ou filtrada ou água que tem que ser fervida antes, porque a água que é tratada, que chega até essas comunidades, não é água própria para o consumo, o que é completamente bizarro, porque municípios ao lado têm águas próprias para o consumo, e esse problema vem se arrastando há décadas.
Também o fato de que a maioria das pessoas encarceradas no Canadá são pessoas indígenas, sendo que a população do Canadá de pessoas indígenas é menos de 5%, é quase 5%. E dessa população encarcerada, a maioria é de mulheres. De novo, a maioria da população indígena no Canadá é menos de 5%. E se a gente olhar para crianças que vivem, né, sob os cuidados do Estado, de novo, a maioria são de crianças indígenas, o que é parecido também com o que tem acontecido com alguns povos daí do Brasil, mas enfim, é só para ilustrar muito rapidamente para vocês como a realidade daqui não é tão diversa do que vem acontecendo por aí pela América Latina. Legal, Priscila, quer dizer, legal não, né? Mas enfim, é muito bom a gente saber também, até pela questão de idealização, né? Às vezes a gente acha, nos outros lugares está muito melhor, o Brasil, não, né? A gente tem problemas em todos os lugares. Priscila, o que me chamou a atenção na tua fala, né, que são coisas que eu venho pensando, é exatamente essas questões de autodeterminação, de soberania, mas claro que não somente para a questão dos povos indígenas. A gente está vivendo um momento que, né, tu vê, quando tu fala assim de início, que tem toda uma política estatal que atua sobre as pessoas, parece que a gente está num momento diferente, né? Até que a gente tem a preocupação com o Estado ainda, mas a gente tem hoje em dia empresas gigantescas que às vezes têm mais poder, né? Tanto econômico quanto, né? Quem tem poder econômico tem poder político para fazer as coisas. Um dos grandes problemas ambientais que se tem hoje, daí ele vai impactar absolutamente todo mundo, é exatamente essa questão de construção de data centers, por exemplo, né? Que envolve questão de água, envolve questão de energia, envolve questão de localização, tudo isso. E eu sei que, inclusive, no Canadá e nos Estados Unidos, tem uma resistência muito grande por parte de populações locais em relação a isso. Aqui no Brasil, o que a gente mais ouve é que instalação de data center significa modernização, né? Quem não tiver vários data centers instalados está ficando para trás, o que, na verdade, são dois problemas. Vê só, né? De novo, assim, eu não sou uma pessoa que é contra isso aí. Eu acho que não é uma questão de você ser contra. É uma questão das coisas serem feitas de uma maneira correta. E do jeito que está sendo feito agora, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, numa das cidades que foi mais afetadas pelas enchentes que teve recentemente, é um lugar onde o governo está negociando para doar terras e eles dizem, nossa, vai gerar muito emprego. Eu disse, cara, muito emprego, vai gerar emprego na hora de construir e depois não vai gerar mais nada de emprego, né? Muito pouco emprego. E aí quem vai sair, né, para esses empregos não é o pessoal que é de Eldorado do Sul. Eles vão trazer pessoas de outros lugares para isso aí. Então, balela, né? Então a gente tem todos esses impactos que vão sendo gerados com a construção desses data centers. O Brasil tem muito pouca discussão. As leis que estão sendo debatidas e coisas, elas são fraquíssimas e extremamente expostas ao lobby das big techs, né, que é bastante forte aqui. Então, assim, para onde que a gente vai com isso? Porque cada vez a demanda por energia é maior. A China, por exemplo, está investindo massivamente em energia solar, né? Enquanto aqui a gente não, mas é importante, é bom que tenha, tem que construir, não podemos ficar para trás. E passa, como sempre passa, absolutamente tudo. Então, tem duas questões aí que eu acho que são bem conectadas com o que a gente estava falando antes, né? A primeira questão vamos pela mais fácil, ainda que seja muito complicada, que não é mais fácil, mas que eu acho que é a menos enrolada, que é a questão das energias renováveis, né? Que se conecta com a questão da transição ecológica, a descarbonização e a compreensão de que a gente vive um momento realmente de crise existencial que tem escala planetária, né? E, bom, primeiro, eu acho que a gente precisa reconhecer que a discussão energética, não só no Brasil, mas no chamado mundo periférico, né? Vem acontecendo já há muitas décadas. Os impactos socioambientais e climáticos dos modos de produção de energia, incluindo modos vistos como não carbonizados, né, ou limpos, né, seria, por exemplo, as hidrelétricas, as termoelétricas, são formas de produção que foram constituídas em meio a
ecocídios, matando muitas vezes ecossistemas inteiros e impactando de formas profundas as terras de vários povos indígenas e comunidades tradicionais. Um dos exemplos, digamos, que infelizmente é um exemplo global, citado por pessoas de vários lugares do mundo, como um dos piores exemplos, é Belo Monte. E Belo Monte ainda traz consequência hoje para várias populações. A gente tem centenas de, eu não sei exatamente a quantidade, mas pelo menos, sei lá, acho que está na casa dos milhares de pessoas que foram impactadas e que vivem ainda os efeitos de Belo Monte. O MAB, né, Movimento Atingido por Barragens, acho que, não sei se exatamente na década de 2000, mas já faz um tempinho, tem falado sobre produção de energia para quê e para quem, né? Mais do que entender a forma de produção de energia, é importante entender por que aquela produção de energia está sendo feita, para quem está sendo dirigida e quem são os maiores consumidores de energia. Hoje, no mundo, os maiores consumidores de energia continuam sendo as velhas formas, né, industrializadas e tecnológicas de reprodução do sistema do capital. Então, a gente tem algo que já está estabelecido, mas os data centers, ou, digamos assim, as formas de infraestrutura digital, elas se colocam como novas fronteiras, ainda que não sejam tão novas assim. Eu aprendi com o Cristiano Terrien, escrevendo um artigo com ele recentemente, a forma como os data centers já existem, né? Já há pelo menos algumas décadas, mas eles passaram a ser tão chamativos por causa da questão da inteligência artificial e da questão do que se chama de soberania de dados. E aí, falando, né, da soberania de dados, eu só vou informar que eu vou falar sobre o que se perguntou, sobre soberania e autodeterminação, falando também sobre soberania de dados. Mas para acabar sobre a questão da transição energética, que a gente estava dizendo, tem vários estudos já, e eu posso depois passar, se vocês quiserem, links, né, para vocês, feitos por institutos de pesquisa, por acadêmicos, não só localizados nas Américas, mas em outros lugares do mundo, demonstrando que hoje a corrida pela chamada transição energética ou energia limpa tem se dado numa perspectiva colonialista de greenwashing. Por quê? Ao mesmo tempo que é necessário para o processo de descarbonização uma forma de pensar uma transição justa, não mercadológica, ou não tão capitalista, mas a forma como os processos de produção, os projetos, têm impactado não só, de novo, povos e comunidades tradicionais, territórios e lugares localizados em espaços geográficos que se sobrepõem, né, com os chamados países em posição periférica. Aqui eu uso posição periférica para pensar um pouquinho em geopolítica, na posição de poder que esses países ocupam para determinar políticas globais, né, e rumos financeiros aí do sistema do capital. Então, a maioria dessas produções, elas têm acontecido em espaços como esse. Daí eu vou dar um exemplo que para mim foi muito chocante, porque se conecta com uma comunidade que eu pesquisei na época do meu mestrado, em 2009, que se chama Curral Velho. Curral Velho é uma comunidade tradicional de pescadores que eu identifico como amé-africana, né, na perspectiva de afro-indígena, que Lélia Gonzalez fala, que se auto-identifica como comunidade tradicional de pescadores, e que em 2009, 2010, estava aí como um dos grandes exemplos nacionais de resistência à carcinicultura, a criação de camarão em cativeiro, pela defesa das pescas artesanais e defesa do ecossistema marinho. Quando eu voltei a Curral Velho, no ano passado, há mais ou menos um ano, o que eu vi foi uma coisa que realmente me chocou. A resistência profunda da comunidade que segue, de um espaço de vida, de solidariedade, de existência muito pulsante, do ponto de vista do espaço geográfico, o que eu vi foi um território cercado por eólicas que não beneficiam a comunidade, não beneficiam comunidades vizinhas. Essas eólicas, elas produzem poluição sonora. Existem discussões, não só em Curral Velho, mas em outras comunidades quilombolas, como, por exemplo, a comunidade do Cumbe, que é também outro, que fica em Aracati, no Ceará, que é também outro exemplo nacional, de produção de eólicas offshore.
E essas eólicas offshore, elas impactam profundamente a produção de pesca artesanal. E a produção de pesca artesanal no Ceará é responsável por mais ou menos 50% da exportação de pescado, ou seja, é importante para a própria economia estadual. Mas o investimento em torno das eólicas é tão profundo, investimento esse que vem de mercados externos, que são localizados na América do Norte, na Europa e com determinados mercados asiáticos, e que vão retornar, em sua maioria, em seu benefício, para esses mercados e vão deixar aí, da perspectiva, né, das análises de justiça socioambiental, vão deixar aí um legado bem complicado, né, para esses povos. E o pior é que, junto com esses tipos de processo, chegam outras formas de violência contra o território, né? Aumenta a existência de organizações paramilitares, né, e criminosas, que muitas vezes se alinham com empresários na busca de constituição ou de a fina força fazer passar esses projetos, né, e de ameaças contra defensores de territórios, defensores ambientais, que é outro processo também que já não é tão novo, mas que vem se acirrando na perspectiva das energias renováveis, e como eu falei, esse é só um exemplo. A outra questão que a gente também precisa pensar é que essas formas de energias renováveis, elas são profundamente extrativistas. A corrida por terras raras e por minerais críticos, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Canadá, onde a gente tem um corredor de minerais críticos e terras raras que, adivinhem, se sobrepõe com terras indígenas, né? E no Brasil também a gente está acompanhando em casos muito profundamente complicados. São esses minerais críticos que alimentam a infraestrutura de quase todas as formas de energias renováveis que a gente sabe da existência, né, como solares e eólicas, como, por exemplo, o lítio, que é um dos principais minerais utilizados na produção das baterias. E quando a gente fala também de energia nuclear, que é outra discussão bem profunda, que aí a gente teria que talvez fazer um programa só sobre isso, assim, que também já não é uma forma tão nova, mas que vem aí no Brasil, né, existe um plano, pelo menos existia na época do governo Bolsonaro, eu fiz essa pesquisa, não sei como é que está exatamente agora, mas existia um plano nacional de intensificação de energia nuclear, né, e termoelétricas também. Então, a gente tem, por exemplo, casos de extração de urânio, projetos gigantescos de exploração de urânio também no Ceará. E aí eu estou falando de Nordeste, né, assim, e aí a gente vai para a Amazônia, que é um local onde processos coloniais estão acontecendo agora. Acho que já falei demais sobre isso, vou agora falar um pouquinho da soberania dos dados e dos data centers, né? Como é que isso se associa à questão da soberania dos dados? Primeiro que, quando a gente fala de inteligência artificial, de infraestrutura digital, de big techs, a gente tende a pensar nisso como seres como projetos, né, não corporificados, ou seres não corporificados, quando, na verdade, esses projetos, eles dependem de infraestrutura que são associados com esse tipo de prática que eu acabei de descrever. Então, existe um projeto bem na vibe, assim, de greenwashing, de constituir data centers que possam promover uma visão de um data center autossustentável, como já existe em alguns locais, assim, como, por exemplo, alguns data centers da Google, enfim. Mas aí, falando agora do Brasil, especificamente, tem uma discussão relacionada à soberania que eu acho que toca a questão nacional, que diz respeito à soberania dos dados, né? De entender que a maioria dos data centers, a maioria das infraestruturas digitais, que não só armazenam, mas também processam esses dados e trabalham esses dados para entender o que esses dados informam. E hoje, informação de dados é tão ou mais, digamos, caro e raro do que qualquer mineral que a gente possa pensar, inclusive, né, no imaginário popular, o ouro, que já nem é mais tão valioso assim, mas enfim, né, a gente está falando aqui de imaginário popular. Então, esses dados, eles também têm sido tratados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem sido o epicentro de armazenamento e arquivamento de dados numa escala global, né? Então, quando a gente está falando também de construção de data centers em países como o Brasil e em outros países, né, visto como países periféricos,
que não têm o poder político que os Estados Unidos, Canadá e a Europa têm, né? E que se encontram em uma relação entre estados em tensões que são tensões imperialistas coloniais. Então, a gente reflete que talvez seja realmente necessário pensar em infraestruturas digitais próprias. Contudo, a forma de apropriação e construção desses data centers tem acontecido, digamos, repetindo, né, formas extrativistas desses projetos. Assim, por exemplo, de novo no Ceará, o que tem acontecido com o Zanacé, com o projeto de implantação de data center para o TikTok, é algo gigantesco, assim, algo que eu não lembro exatamente da quantidade, mas acho que seria mais ou menos consumir água para mais ou menos, não sei quantos, 1 ou 2 milhões de habitantes, que equivaleria mais ou menos a 2 municípios. É uma coisa assim gigantesca, não é difícil de achar esses dados, mas o fato é gigantesco e localizado em uma área semiárida do Ceará, assim, uma área onde nos últimos anos secas foram decretadas sucessivamente e que tem a ver com a mudança climática, que tem a ver com os impactos da crise climática, que tem a ver com a necessidade da transição justa e ecológica, inclusive a transição energética. Então, mais do que a gente pensar sobre os data centers nessa perspectiva da soberania de dados, a gente também precisa entender como é que os data centers se corporificam e violentam a autodeterminação de povos indígenas e comunidades tradicionais. Aí eu vou parar por aqui, mas se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho como é que é aqui no Canadá e como é que eu acho que no Brasil e na perspectiva internacional, essa tensão entre soberania estatal e autodeterminação desses povos, afetando não só os estados nacionais do Atlântico Norte, né, mas também a maioria global, como é que tudo isso tem sido articulado e quais são aí os novos velhos desafios que a gente vem enfrentando que tocam aí data centers e transição climática também. Perfeito, Gabriel Divan. Nossa, é muita informação e a gente vai descobrindo muita coisa, né? Eu queria voltar um pouquinho no ponto da gente conversar sobre a postura do país, do Canadá, porque, bem, estamos aí com alguns problemas em relação a algumas pessoas específicas, né, que a gente está acostumado a ver como se fosse um rol de supervilões, né? Todos eles são vizinhos, aí, são do vizinho de baixo, aí, geralmente, né? A Europa também, né, tem muitos países ali que nos últimos tempos andam pregando uma certa moral de cuecas no que diz respeito à proteção ecológica, no que diz respeito à chamada pegada de carbono e toda essa porcaria aí, né? E aí a gente precisa sempre lembrar daquele meme, né? A gente visitando o país nos visitando. Bom, aí aparece, né, uma pedreira, um rio seco, uma floresta desmatada, e lá aparecem pontes, hotéis incríveis, museus e coisa parecida. O Canadá, ele costuma ficar meio fora dessa lista, até porque nos últimos anos, né, a gente teve um primeiro-ministro no Canadá que era visto como uma espécie de xodó mundial, né, em vários aspectos, né. É o típico caso, como é que é, o branco que faz o mínimo, né, aquela coisa, ele contratou uma mulher, um árabe, e ele não é homofóbico, ao menos, né, ao menos no sentido de, aparentemente, né, que bom, ganhei uma medalha já. Inclusive, ele tem um que outro discurso sensato. Opa, ganha 2 medalhas, uma estátua e concorre ao Oscar. É mais ou menos isso, né? Mas a gente sabe muito bem que os países do norte global, como tu está nos explicando aqui, Priscila, eles têm toda essa trajetória aí que diz respeito ao fato de que muito do que eles são por extrativismos tanto internos quanto externos, né? A gente não vê assim como, por exemplo, Inglaterra, Bélgica e coisa parecida, né? Que são casos França, até mesmo França, né? Que gosta de um discurso, mas também tem muita culpa no cartório. A gente não vê, por exemplo, assim, colônias canadenses, né? Não temos esse background, mas a gente tem que acertar algumas contas aí, né? No que diz respeito a muito disso, porque quem está no norte global e quem está explorando esse tipo de tecnologia e quem está exportando esse extrativismo, né, faz parte de um mesmo clube também. Então, tem países que estão lá, né, no microfone, estão na vitrine do clube e estão sendo a cara das maldades e das vilanias, mas tem outros que estão no salão também, né? Sim, com certeza. Então, o Canadá tem uma fama de bom moço danado, né? E eu acho que é bom moço mesmo, né? A gente vai falar assim de boa pessoa, né? Aquela síndrome mesmo do como você falou, né? Do homem branco, gentil e educado, que faz pelo menos o mínimo e não agride tamparamente.
E é interessante, quando a gente conversa isso com as pessoas daqui, por exemplo, quando a gente fala para algumas pessoas daqui o quanto o Trudeau ele é visto por algumas pessoas daí do Brasil como quase de extrema esquerda, as pessoas riem, porque, tipo, como assim, né? Mas, assim, por falar em extrema esquerda e extrema direita, os eixos aqui também estão bastante mexidos, né? Eu acho que isso aí é uma questão, infelizmente, global. Mas o Canadá, historicamente, se constitui como, o próprio Canadá se define como um soft power, né? Algo meio termo, que vai aí buscar sempre estar próximo dos Estados Unidos, né? Existe uma proximidade com os Estados Unidos que não é só uma proximidade econômica, também é uma proximidade de origem, digamos assim, né? A história do Canadá se constitui há 150 anos como país porque os grupos leais à coroa decidem fundar um outro país, né? Uma outra nação. E os grupos não leais à coroa, que queriam a independência da coroa britânica, formam os Estados Unidos. Então, a gente tem aí uma nascedora de uma identidade europeia, britânica, que é comum a ambos os países, ainda que o Quebec, né, na sua história, né, também ligada à França, também tem as suas particularidades profundas. Então, a diplomacia da coroa britânica por esses lados do mundo, e aí eu tenho curiosidade histórica de entender se é por causa da forma de atuação da diplomacia britânica, ou se foi a forma de atuação de diplomacia dos povos daqui, ou se foi a forma como a história se constituiu de uma maneira mais jovem, né? Vamos lembrar que o Canadá tem 150 anos de história, o Brasil tem, assim, centenas de anos de história, né? Então, aqui o Canadá se constitui na ideia de um federalismo de tratados, um federalismo em que povos indígenas e o Estado, a coroa, estavam fazendo um tratado para a existência do Canadá. Na perspectiva internacional, o Canadá se coloca, não sei se vocês lembram da história, né, de o Canadá seria aquele paraíso para as pessoas africanas escravizadas nos Estados Unidos, que viriam para cá em busca de um lugar de liberdade, né? Quando, na verdade, historicamente, isso é uma falácia. Realmente, aqui, a escravização foi considerada ilegal, mais ou menos em 1830 em alguma coisa, bem antes do que no Brasil, né? E também antes dos Estados Unidos, mas aqui também não era um paraíso de liberdade, aqui era um local em que a escravização era ilegal. Então, o Canadá, para mim, ele tem essa mistura estranha de uma forma de constituir poder que não é claramente assimétrico e hierarquizado, mas que é. E por ser dessa forma não clara, às vezes constitui outras camadas de violência e não liberdade. Então, por exemplo, quando mineradoras canadenses elas vão atuar na América Latina, e de novo existem vários documentos mostrando isso, inclusive observatórios nacionais aqui que são ligados nessa discussão, América Latina e África. Então, quando mineradoras canadenses vão, né, nessa busca, adotam um discurso de respeito a direitos indígenas, de respeito a direitos humanos, de respeito à promoção de economia local, desenvolvimento sustentável, e o fazem não porque são bons moços do sistema do capital, mas porque aqui existe uma pressão por parte da sociedade civil canadense e já existe algum nível de regulação jurídica muito tênue, mas pelo menos um nível mais forte institucional e política, de exigir uma certa accountability, uma certa prestação de contas, digamos assim, de responsabilidade por parte dessas empresas, para que elas se mantenham em seus financiadores, né? Essas empresas, agora só um parêntese, essas empresas, elas se constituem como um capital gigantesco antes mesmo de começarem a explorar. Elas recebem fundos de vários financiadores e investem em fundos de investimento a partir disso, só com a possibilidade de exploração dos minérios muito antes da instalação do próprio projeto. Então, assim, são projetos que custam muita grana e muito poder. Então, por exemplo, quando a gente vê a forma como Belo San, no Pará, Potássio do Brasil, no Amazonas, que são duas empresas canadenses que pertenciam ao mesmo grupo maior, né, de mineradoras, mas eu não sei se ainda pertencem a esse grupo. As duas se constituíram dessa forma semelhante, respeitando, entre aspas, a legislação local ambiental, estadual e, se necessário, também com exigências federais,
mas as duas são muito localizadas em âmbito estadual, respeitando, entre aspas, direitos indígenas, inclusive se colocando como empresas que respeitam o direito à consulta. E o que a gente está enxergando agora, antes dessas empresas serem instaladas, é uma grande confusão, assim, uma grande confusão muito deprimente. A gente está vendo denúncias e mais denúncias de ameaças, de instigação à divisão interna e entre povos, de denúncias, né, de que essas mineradoras teriam se aproximado de determinadas pessoas que são internas, né, a esses povos, comunidades, movimentos, como uma forma de convencimento não muito, digamos assim, democrática, de uma perspectiva de atuação ambiental que tem sido bastante criticada, criminalizando e perseguindo acadêmicos e pesquisadores que têm, né, se aliado a esses povos e organizações, mas, ao mesmo tempo, exportando esse modelo, né, esse modelo de business responsável, de business respeitador, né, e agora, então, com esse discurso internacional de direitos humanos de empresas, isso se coloca ainda mais porque as pessoas têm procurado realmente, em geral, né, saber se estão comprando produtos que respeitam direitos humanos, que respeitam o meio ambiente, que produzem menos poluição, que promovem ações de adaptação e mitigação climática, etc, etc. Então, acho que o Canadá é uma sociedade humana, assim, e como sociedade humana, pautados em conflitos e contradições. Acho também que é importante que aí no Brasil a gente entenda que a forma como as mineradoras, as empresas de mineração, de óleo, de gasoduto, têm constituído projetos em negociação com povos indígenas, nem sempre traduz respeito profundo de direito a esses povos, até porque aqui a consulta não equivale ao veto. Ou seja, os povos não têm direito de dizer não. Eles podem ser consultados para melhorar o projeto, mas no final eles sabem que o projeto vai passar. Então é melhor que o projeto passe ao menos com maior inserção de poder, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma forma de atuação que vai em direção, né, aos países do chamado sul global, numa perspectiva de extrativismo colonialista, mas a gente também tem essa perspectiva, como você estava escrevendo, interna, que impacta povos indígenas, mas que também na perspectiva da equidade, se a gente olhar para populações de pessoas pretas, para as populações de recentes imigrantes, para as populações aqui que são chamadas de pessoas de cor, que é completamente diferente da conotação que se dá no Brasil, assim, eu quero só esclarecer para todo mundo que está ouvindo, Zé Adel fala um pouquinho mais sobre isso, mas, e que é criticável aqui, mas que é as pessoas de cor são consideradas pessoas racializadas, né, assim como brown, marrom, black, preto. Então, assim, se a gente cruza as injustiças ambientais e os impactos socioambientais em ecossistemas, territórios, lugares geográficos, porções urbanas de cidades, grandes e pequenas e médias cidades, e a forma como esses projetos eles impactam, sobretudo, locais onde coincide com populações mais empobrecidas, marginalizadas, racializadas, a gente também vai encontrar essa sobreposição assim, aqui, assim como também a gente encontra no Brasil. E o inverso também se coloca, né? Assim, a gente tem no Brasil aí uma população branca e embranquecida, ambas lidas como pessoas brancas no Brasil, que estão aí, digamos assim, há gerações e gerações protegidas também, né, pelos chamados privilégios da branquitude, ao longo também de uma elite econômica no Brasil que tem um nível de vida e um conforto que muitas vezes aqui é associado apenas às pessoas que têm realmente muito, 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 muito dinheiro, assim, a gente fala isso, parece bobagem, né, mas assim, chama a atenção a forma como, no caso do Brasil, né, a sobreexploração do trabalho doméstico, de trabalhadores precarizados, né, e agora uberizados, como isso permite à classe média, média alta brasileira ter acesso a um conforto, né, em termos de acesso a serviços, que aqui só é acessado se aquela família tiver realmente uma condição econômica muito superior, digamos assim, ao que teria uma família de classe média, né? Então, eu estou falando isso para dizer que, ainda que na perspectiva interestatal a gente precise entender, né, esse meme, mas na perspectiva interna, subnacional, também é preciso entender essas
nuances, né, de hierarquização de poder social, econômico, político, racial, de gênero, e também, de novo, né, pensando na forma como as Américas surgiram, né, não só a América do Norte, mas também o Brasil, aí, a América Latina, entender que se as Américas se constituem a partir de corpos pretos e indígenas, e depois, né, de corpos racializados, onde pretos e indígenas são pessoas que pulsam a maior resistência e existência, né, Brasil só é Brasil por causa dos nossos povos, dos povos pretos e dos povos indígenas, né, não sei nem se a gente tem, eu, no caso, como lembra crescida, não me sinto nem à vontade de dizer nossos, né, são deles mesmos, né, são povos que se auto-pertencem, né, então o Brasil é Brasil por causa desses povos, assim, o Brasil com nossa profunda lindeza e de existência e resistência, mas ao mesmo tempo também, tudo isso que a gente está descrevendo tem aí se corporificado em violências sofridas principalmente por esses povos, tanto aí como aqui. Não, cara, é um panorama, assim, que a gente fica realmente chocado, de certa maneira. Não que tenhamos essa ingenuidade, né, mas ouve-se tanto falar nos últimos tempos a respeito sempre dos mesmos e sempre, né, de um grupo que exclui algumas pessoas, e a gente vê, inclusive, os discursos, né? A época do Trudeau foi marcada por isso. A contraposição, a maior de todas as imbecilidades, né, ela nos deixa pouco cegos, Felipe Abel. A gente andava carente, né? Eu me lembro do primeiro discurso do Joe Biden, depois que ele foi eleito, que ele faz aquele address no parlamento. Eu pensei assim, meu Deus, o maior presidente do mundo, dos Estados Unidos, chegou? E a gente vê muitas vezes isso, né? Para nós é muito simples, né? É o Justin Trudeau sorrir depois de lutar boxe, é o Macron pegar na mão do Lula, tal, já tá tudo bem, obrigado, perto do outro lado, né? Mas já tô com saudade deles, tá? Eu tô com saudade do Trudeau, assim, no sentido de que nada que é ruim não pode piorar. E no sentido também de que existem também potencialidades e boas práticas políticas, nem tudo é terrível. Tem aquele que deu 8 facadas e a gente volta, então se o cara der só 2, né, já é o namorado do ano. Muito bem, gente. Priscila, eu queria te dar um espaço agora exatamente para falar sobre essa questão que tu citou anteriormente da soberania e autodeterminação. Porque, efetivamente, assim, quando tu fala da questão da soberania dos dados, isso é uma coisa que eu acho assim, importantíssima e se fala também muito pouco a respeito, sabe? Aqui no Brasil a gente tem o Estado, nos seus mais diversos níveis, usando nuvem externa, usando software que vem de grandes, né, de big techs, acordo sendo feito com a Microsoft, sendo feito com a Amazon, sendo feito com tudo isso aí. Às vezes aparece até esse negócio de data center que diz assim, não, o data center é de uma empresa brasileira, daí quando tu vai ver de onde é que veio o dinheiro, é de fora, sabe? E a gente sabe muito bem como outros países, como é o caso dos Estados Unidos, eles têm armas legais muito fortes para poder acessar absolutamente tudo. Então tu imagina assim, um SUS, uma Secretaria da Saúde, que seja, não precisa nem ser o SUS, uma Secretaria da Saúde de um estado, de um município, utilizando, né, botando dado de todo mundo, de doença, de como é que tá, num lugar extremamente vulnerável, né? Então, assim, a gente está muito para trás disso. E quanto à própria questão da autodeterminação também, né? O Pontinho até outro dia ele falava que talvez hoje em dia não seja mais um caso nem da gente continuar discutindo soberania digital, mas a gente pensar que a gente está no meio de uma briga por uma hegemonia digital, principalmente entre Estados Unidos e China. E me parece, inclusive, pode me corrigir se eu estiver errado, que, por exemplo, até a Europa está meio sem saber para onde se jogar, porque eles estão assim, decidindo coisas do tipo, olha, pessoal, vamos ter que fazer o nosso próprio, né, nosso próprio Google Drive, a gente tem que utilizar nossas próprias IAs, a gente tem que fazer... Só que eles não têm a capacidade para tanto, né? Até porque os outros lugares estão dando um baile, né? Em termos de Europa, outros lugares. Até pouco tempo atrás eu gostava mais, mas eu ainda escuto o Tech Won't Save Us, que fala bastante do Canadá, né? E daí tem aquelas tentativas meio ingênuas, né? Porque, eu não vou mais utilizar Big Techs. Poxa,
é difícil pra caramba, porque se não tiver uma política de Estado pra isso aí, né, tu ficar naquele negócio de uma alternativa menos pior e tal, mas tu sabe que por mais que você faça, uma pessoa que tem mais conhecimento técnico consiga, tu não vai conseguir convencer as pessoas a instalar uma coisa que é 50 vezes mais difícil do que aquilo que já vem pré-prontinho no teu celular, etc e tal. E a gente só dá um aceite, né? Sim. A gente não lê nada. Até porque a opção sempre era, todo termo de uso que tu diz assim, se por acaso você não concordar com alguma coisa, a sua opção é parar de usar. Sim. Total, assim. É tipo aquele dos cookies, né? Ou você pode aceitar os cookies, ou você pode lidar aqui com a nossa política. Aí tu vai lá lidar assim, então não aceitou, vai embora. É exatamente isso, assim, ou você aceita ou você não acessa, né? Praticamente é isso que a gente tá lendo, assim. Isso quando a gente lê, né? Porque a maioria das pessoas não lê. Eu, por exemplo, não leio mais, assim, eu já desisti de ler. Eu realmente não leio todos os termos que eu estou aceitando, o que é terrível, né? Mas, assim, melhor ser honesta e ter auto-reflexão. Quanto à questão da soberania dos dados, soberania digital, ou pelo menos ter mais clareza sobre o que a gente está falando hoje em termos de economia de dados, né? Eu acho que também a gente precisa pensar um pouco na ideia de soberania e a forma como ela foi constituída na perspectiva global. A soberania, ela nasce de uma ideia centrada, né, na construção de Estados-nações lá da Europa, e mais ou menos na década de 1950, na ONU pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vê o fortalecimento de um tipo de soberania estatal, numa ideia de construção de um direito internacional entre estados, né, que pudesse proteger os estados de violências praticadas contra outros estados, né. E para quem está na pegada de estudar sobre como é que esses direitos internacionais, direitos humanos, construídos essa perspectiva hegemônica, impactaram chamados países de terceiro mundo, também numa perspectiva feminista, e na perspectiva do que vai chamar de FUEIL, né, que é o quarto mundo, que é críticas do quarto mundo, que seriam críticas vindas de povos indígenas, a gente entende que a gente está falando de toda uma arquitetura que foi construída em defesa de um tipo de construção de Estado nacional, aonde o poder de decisão político, econômico, financeiro estava, de novo, centrado em uma parte mais ocidental da Europa e na América do Norte, né? Então, o que a gente está vivendo hoje, uma perspectiva digital, é uma ressignificação disso que foi constituído pós-Segunda Guerra Mundial em torno dessas ideias do que seria soberania em teoria e soberania de fato, né? E daí, quando a gente passa, né, a refletir sobre as novas formas, as novas fronteiras de reprodução do sistema econômico-financeiro aliado com a questão da economia digital, como a gente estava conversando antes, né, não é só uma questão de acesso aos dados, mas é todo o processo de armazenar as informações que se coleta, de estudar, processar, catalogar, arquivar, depois transformar esses dados em propaganda para as pessoas comprarem alguns produtos, ou em propaganda política para beneficiar alguns partidos e interesses políticos, né, em processos eleitorais. Então, a gente tem aí uma mina muito rica de potencialidades para o sistema do capital. E, ao mesmo tempo que a gente está vendo, né, essa disputa de hegemonia entre o que tem se falado Estados Unidos versus China, o que eu acho que é um pouco mais amplo, né, que exigiria da gente uma conversa mais profunda, eu acho que também traduz aí um momento para o Brasil de pensar o seu lugar, né, e se reconhecer como polo de produção de ciência e de conhecimento muito potente, assim, o Brasil, ele é reconhecido internacionalmente, apesar de toda a infraestrutura, né, que flutua, podendo ser uma melhor ou pior infraestrutura para a ciência brasileira, dependendo do governo, mas a ciência brasileira é reconhecida internacionalmente, assim, e eu acho que já tem em coletivos e organizações de pessoas pretas, de mulheres, indígenas, de gente que está pensando sobre isso a partir de uma perspectiva de movimentos sociais, entender como é que se dá uma rearticulação
desse controle, né, de acesso, de organização dessas informações e dessas economias digitais. Mas, como esses movimentos de resistência eles acabam sendo pontuais, não são eles que decidem, né, os rumos mais hegemônicos do sistema do capital, acho que também vem aí a nossa reflexão de entender de que lugar a gente fala, né? Então, a gente está aqui falando sobre formas de consumo e de acesso a essas plataformas que, digamos assim, é bem mais precário para pessoas que estão na periferia das periferias, né? Então, assim, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando eu viajei para o Vale do Javari, para fazer uma visita a um determinado povo indígena para construir um relatório de direitos humanos junto com uma equipe, eu fiquei chocada porque existem vários locais onde não tem acesso à internet de jeito nenhum. E o acesso à internet acaba sendo controlado por quem tem um determinado aparelho. E a forma de acessar a internet na época, não sei agora, se dava via Starlink. Era a única forma de acesso à internet que chegava. E a gente está falando de algo que foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, não é há anos atrás, né? Algo bem recente. Dialogando com 2 colegas nigerianos, né, acadêmicos que trabalham na mesma universidade que eu, os 2 falam muito sobre isso, assim, eles falam sobre como também em vários países da África, assim como na América Latina isso se repete, para as populações que estão vivendo situações mais precarizadas, mais marginalizadas, subalternizadas, dentro dessa perspectiva, né, que a gente estava falando, a perspectiva de classe, raça, gênero, as pessoas não têm acesso a determinadas plataformas ou a determinadas formas de acesso a essas plataformas. Então, assim, é muito fácil para a gente dizer, não vamos mais acessar o Google, mas muitas vezes, para algumas populações, o Google é a única ferramenta, pelo menos a mais conhecida, porque esse não é o meu campo principal. O principal é do meu parceiro, do meu companheiro, assim. Mas, e de outras pessoas, que eu acho que vocês são até mais sabidos nisso do que eu. Mas, na perspectiva de equidade, é muito complicado a gente pensar em construção de outras formas, né, pensando aí nos idos do software livre, né, de outras formas de construção da rede, se a gente tem aí uma exclusão profunda, né, ainda na perspectiva do sul global. Então, eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é melhor entender o que está acontecendo. A gente tem que entender o que são as ferramentas de inteligência artificial, como é que elas estão armazenando, processando e constituindo dados. A gente tem que entender melhor como é que o algoritmo tem sido construído com base racista. A gente tem que entender melhor como é que a extrema-direita tem se organizado a partir dessas plataformas. Olha, se vocês me perguntarem onde é que estão os melhores acadêmicos do mundo para pensar sobre isso, eu diria que estão no Brasil. Porque o que aconteceu no Brasil em relação à eleição do Bolsonaro foi um laboratório. E esse laboratório de experimento sociopolítico, ele teve, digamos assim, os seus aliados, né? E os seus financiadores também para cá, para o lado do norte global. E as pessoas que passaram a entender, que tentaram, né, e continuam tentando entender como é que a extrema-direita tem utilizado isso para se organizar e permanecer no poder e para estimular a política de ódio e indignação, são as pessoas que estão no Brasil. Então, se vocês me perguntarem, no meio de tanto perdimento, onde é que pode sair, digamos assim, boas ideias para seguir em frente, eu diria que é do Brasil e de outros países do sul global. Para ser bem honesta com vocês, as resistências daqui vão continuar pedindo uma certa regularização das ferramentas de IA, vão continuar pedindo uma certa responsabilidade social e ambiental maior, mas quem eu acho que pode pensar em uma inversão aí de ordens tecnológicas digitais em busca de outras construções e plataformas, eu acho que vai vir daí. E eu espero que venha logo, na verdade. É tudo conosco, Divan, sempre nós, olha ali, ó. Não, a gente está fazendo aqui um ataque coordenado, né? O Felipe vai na questão dos dados e do colonialismo digital, eu fico na geopolítica e nas questões de fronteira. Mas já, Priscila, que tu estava falando em soberania, eu queria saber também a tua opinião sobre esse momento em que um país como o Canadá é colocado numa posição de vítima, ou numa posição, né, que não está muito bem acostumado, porque recentemente a gente teve toda aquela circunstância do Donald Trump dizendo que queria fazer do Canadá mais um estado americano. E olha,
Pode ser uma coisa bufônica, pode ser uma coisa ridícula, mas a gente sabe que quando esses caras falam um troço ridículo, a chance deles estarem falando sério é muito grande, né? Se não fosse essa guerra do Irã, né, que em muito, eu não vou dizer que é exclusivamente, né, seria um exagero, mas em muito é também para tentar alavancar a popularidade e acobertar certas coisas lá, certos problemas internos lá, a gente ia seguir falando, por exemplo, de algumas investidas que começaram a se ensaiar para ele ir lá e comprar um outro país, né, que é a Groenlândia, que por sua vez já tem uma relação delicada em relação à própria Dinamarca, né? E aí o cara pega e diz assim, eu vou anexar o Canadá, eles vão ser mais um estado, vai ficar bonito, vão botar nossa bandeira e tudo mais. Vocês aí tiveram uma série de movimentos aí, isso aí ocupou tanto mídia, quanto discussões e quanto vida cotidiana, né? A gente vê hino americano sendo vaiado naqueles jogos dos esportes que muitas vezes os times dos dois países compartilham a liga, a gente vê aqueles problemas com cidades de fronteira que passam a ficar arredias para a moeda americana e tudo mais, então é uma situação bem engraçada, né? O Canadá ser colocado num lugar, um país como o Canadá ser colocado nesse lugar, né? E eu vou falar o mesmo que eu falei com o Tanguy aquela vez, né? Não estou dizendo que isso pode, ou deve, ou é normal que aconteça num cenário como a Venezuela. Não. É altamente absurdo em que uma tropa americana entre, sem mais nem menos, num país e sequestre um presidente. Mas o que eu quero dizer é, quando acontece com um país que se coloca mais ou menos naquele mesmo salão, naquele mesmo clube em que a gente estava conversando agora há pouco, fica uma coisa muito maluca, né? Porque um cidadão, eu imagino, um cidadão médio de um Canadá da vida, não está preparado para simplesmente ser subjugado ou coisa parecida nesse nível, né? Por mais que também existam piadas, né? O que eu digo o South Park, né? E o grau de gozação que eles fazem com os canadenses, mas nesse nível do cara pegar e falar essa abobrinha assim e tentar provocar uma animosidade entre vizinhos é uma coisa meio rara, né? Sim. Deixa eu me meter, Gabriel Divan, porque a gente depois eu acho que a gente já vai para nossas dicas culturais. Só para adicionar aqui, né? Porque tem toda essa questão que o Divan fala, mas uma coisa que eu ia deixar de fora, mas agora não vou mais, é que ainda tá rolando aquele negócio no Canadá do movimento separatista de Alberta, que é feito, né, eu tava vendo uma reportagem outro dia, que ele é via internet, canais do YouTube virais, e quem tá fazendo isso aí são holandeses que fizeram um curso de como ganhar dinheiro na internet, e daí eles contratam atores que aparecem nos vídeos, lendo os roteiros dele, os abobados, né, assistem tudo e alguém tá lucrando com todo esse papo. Boa, até aí que eu não sabia dos holandeses, vou atrás, achei interessantíssima essa história. Vou lá atrás, Felipe, obrigada. Então, primeiro, como eu ganhei minha cidadania, ganhei não, né, conquistei minha cidadania canadense, depois de muita precariedade como imigrante, e aí, quando eu estava na cerimônia, né, de recebimento, né, da cidadania oficial, uma coisa que me chamou muita atenção foi a necessidade de deixar muito claro como o Canadá se constitui como um país que respeita povos indígenas. E aí, eu vou voltar nisso para contar para vocês por que é que isso é importante para entender o que está acontecendo agora. Quando os movimentos separatistas em Quebec aconteceram de uma forma mais organizada, há anos atrás, um dos povos que segurou, digamos assim, a narrativa em dizer, se vocês quiserem se separar, vocês se separem, mas boa parte do Quebec vai se desconectar e vai continuar com o Canadá, porque é terra indígena, foi o povo Cree. E outros povos também, que estavam próximos ao povo Cree. Por quê? Porque naquele momento eles estavam dizendo que o tratado original deles era com a coroa britânica, e a representação da coroa britânica é o governo federal, não é o governo do Quebec. Em Alberta está rolando uma coisa parecida agora. Em Alberta, uma das vozes mais eloquentes, digamos assim, né, mais vocais, assim, contra o discurso separativista, que não é mais só discurso, porque já passou aí a possibilidade de feitura de um referendo, né, então já existe todo um movimento para realmente analisar essa separação, a possibilidade da separação, são povos indígenas que estão com esse mesmo discurso de que o tratado é com o governo federal. Bom, agora falando sobre Canadá, né? Estamos todos assustados. Honestamente,
eu acho que não é para menos ficarmos assustados, né? Porque a gente tem um governo numa das nações que detém tanto poder político, econômico, e sobretudo militar, e que se autodenomina como praticante de políticas expansionistas, e que nos lembra que a doutrina Monroe, né, que lá nos idos de 1800 e antes, né, que elegia os Estados Unidos como grande protetor da liberdade das colônias, né, das recém-colônias emancipadas e independentes das Américas, e a gente vê que esse presidente ele não está só apenas declarando, ele está praticando uma política imperialista e expansionista, né, tem ferido de várias formas vários tratados de direitos humanos em algo básico, né, o Sistema Internacional de Direitos Humanos, ele se concentra em torno da integridade territorial dos países, da autodeterminação de cada país, né, e o que está acontecendo em Cuba, na Venezuela, no Irã, que pode acontecer, já está acontecendo na perspectiva simbólica, mas pode acontecer na Groenlândia, no Canadá e sabe-se lá onde, é uma prática de uma política expansionista, imperialista, colonialista, com uma nova roupagem, né, que não repete o passado, mas que se constitui a partir desse passado e que a gente não sabe nem o que é direito. Então, realmente é assustador. E eu acho que isso está conectado a tudo que a gente conversou. Está conectado à forma como as Big Techs, empresários, né, ligados a essas Big Techs, porque eu acho que é legal a gente falar que tem pessoas por trás das Big Techs, assim. As Big Techs, elas podem ter personalidade jurídica, mas toda personalidade jurídica de uma empresa, ela é criada por pessoas físicas que existem como nós, corpos que têm necessidades básicas e que respiram e que dormem. Enfim, essas pessoas, né, elas têm, pelo menos em sua maioria, declarado uma aliança com esse tipo de política praticada pelo governo dos Estados Unidos, né? Ou seja, a forma distópica, transhumanista, seja lá o que é direito, que eu estou também tentando estudar e entender as filosofias aí abraçadas, né, pelos empresários que detêm o poder dessas Big Techs, né, os majoritários dessas Big Techs, o que eles estão querendo constituir como mundo, a gente precisa entender melhor, a gente precisa se apropriar dessa discussão, eu acho que a gente precisa voltar às perguntas primárias, assim, o que é soberania, o que é consentimento, o que é autodeterminação, o que a gente está fazendo para constituir isso, o que a gente está fazendo mesmo sem perceber para fortalecer o discurso dos Estados Unidos em relação a algumas formas imperialistas e expansionistas, por exemplo, em relação aos data centers. É extremamente justo e urgente que a gente discuta a estrutura digital, a infraestrutura física desses data centers como algo que constitui injustiça climática, ecológica, contra povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, é urgente a gente discutir controle de dados, soberania digital por parte de países como o Brasil. E essas discussões, elas não se excluem, elas se complementam. E quando a gente tem narrativas midiáticas dos Estados Unidos se colocando completamente do nada contra os danos ambientais desses data centers, onde a maioria dos data centers localizados nos Estados Unidos é algo que nos faz ficar desconfiados. Por que de repente os data centers não são mais tão legais assim? Por que então os data centers têm que continuar se localizando nos Estados Unidos, né? E outra perspectiva que também, como eu estava falando, a questão das perguntas primárias, né? Eu acho que a gente precisa entender como foi que a gente chegou até aqui. A gente precisa entender, de novo, assim, eu tenho estudado muito a história do conceito de colonização e a história do conceito de descolonização. E como é que os movimentos de libertação africanos, pós-colonialistas, de pós-colonização, e como é que os movimentos de libertação anticolonialistas, pensando aí no Fanon, como é que os movimentos de pós-colonização indianos, como é que a ideia da decolonialidade da América Latina e o contracolonial de Negro Bis, como é que tudo isso se articula com esses processos de construção e reconstrução do sistema do capital, na perspectiva agora da extrema-direita aliada a essas Big Techs, e como é que isso tem se corporificado e tem violentado não só as soberanias dos países da maioria global, ou do chamado sul global, né, onde o Brasil se encontra claramente, mas também tem se corporificado principalmente em territórios
aonde povos indígenas, digamos, têm a sua própria autodeterminação e a sua própria soberania inerente à sua existência enquanto povo, né? E aí eu trago aqui uma pesquisadora que eu gosto muito, que se chama Sherry Lightfoot. Ela é Anishinaabe, ela é professora da UBC e ela é muito atuante na ONU. E aí ela escreveu vários livros incríveis, assim, sobre essa questão da soberania, mas ela escreveu um livro atual, na verdade ela editou e escreveu um artigo em coautoria, que eu posso passar para vocês, em que ela vai falar sobre como é emblemático que os povos indígenas, nesse momento histórico, estejam conseguindo cada vez mais espaço de participação política na ONU, que é tão Estado-centrado. E como é urgente, o que ela vai chamar de danças performativas. Ela vai dizer que os povos, ao reconhecer sistemas que não só não os escutam, mas quando os escutam, ou ignoram o que dizem, ou interpretam o que eles dizem de uma forma que beneficia o próprio sistema, mas os povos não desistem, eles continuam numa dança institucional performática para forçar uma disputa mesmo, que é uma disputa por poder, que é profundamente assimétrica, mas é uma disputa por poder. E eu acho que isso tem muito a nos ensinar ao Brasil. E eu acho que a gente não precisa ir para Sherry Lightfoot, que é a Anishinaabe, daqui, fica na fronteira dos Estados Unidos e Canadá. As pessoas que mais me ensinaram e me ensinam todos os dias na vida são pessoas que estão aí no Brasil, assim. São principalmente mulheres indígenas, mas também não mulheres, como diz uma amiga minha que deixou de pancada do povo, pancada, ela vai dizer que existem mulheres e não mulheres. Então ela vai dizer que a gente precisa aprender a aprender, ou aprender a desaprender para aprender. Então, se vocês me perguntarem, assim, aonde é que eu vejo esperança sobre a constituição de outras formas de soberania e autodeterminação, não só para o Brasil, ou para o Sul, ou para a maioria global, mas que venha a partir de uma perspectiva periférica brasileira, eu acho que isso tem que se dar em articulação e, como Antônio Nego Bismo fala, aprender a ser confluente com lutas indígenas, quilombolas, porque são essas pessoas que estão defendendo a corporificação que é contrária a esse movimento de expansionista colonialista. Quem está lá no território, na base, defendendo o território, são esses povos. Aí eu vou encerrar minha fala lembrando do relatório, né, que eu escrevi quando eu fui para o Vale do Javari. Esse relatório está disponível, assim, na internet. E uma das coisas que eu falei que eu aprendi com isso é que, assim, a gente fala muito que os povos indígenas têm segurado a floresta em pé, né, assim. Eu entendi que os povos indígenas, é mais do que segurar. Os povos indígenas, eles têm, junto com a floresta, eles têm permitido a corporificação, a coexistência, a inter-relação de florestas de pé. E isso é muito forte na perspectiva contra-hegemônica a essas formas expansionistas que estão sendo agora praticadas pela extrema-direita. A extrema-direita, ela odeia a todos. Ela é praticada a partir do ódio. Ela odeia mulheres, odeia corpos periféricos, odeia corpos pretos, corpos indígenas. E esse ódio, ele é um ódio estrategicamente construído, porque são esses povos e esses corpos coletivos que são as fronteiras de resistência a esse tipo de exercício de poder. Que belíssimo final, Priscila. Aí sim, Gabriel Divan. Só faltou a gente eleger o maior ou a maior canadense de todos os tempos, né? Eu tenho um sumário de candidatos aqui, ó. Leonard Cohen, Neil Young, Wolverine, Justin Bieber. Eu voto na Alanis Morissette. Eu voto no Justin Bieber. Alanis Morissette. Não, tô brincando, eu voto no Wolverine. Bom também, bom também. Gabriel Divan, tua dica cultural deve estar ligada ao Wolverine, então qual é que é o melhor quadrinho do Wolverine? Não. O quadrinho do Wolverine, o melhor, sem dúvida nenhuma, é o Arma X, né? Cara, assim, ó, é a história de origem mais legal que tem, né? Extremamente agressivo. Eu tinha ele na versão antiga e depois, muito tempo depois, não achei mais lá nos velhos depósitos da casa dos meus pais, e aí eu comprei uma importada. Então é o Weapon X, né? Muito chique, muito bom. Mas a minha dica cultural, naquele momento em que a gente vai entrar agora, que é o das dicas culturais, que é aquele momento em que a gente pode falar coisa que tem ou não tem a ver com o episódio, que tem ou não tem a ver com o assunto, ela não vai ser
a Arma X, né? Vai ser outra coisa. Mas quem começa com as dicas culturais é o Felipe Abal. Muito bem, gente. Eu vou dar de dica um filme que eu assisti recentemente. Agora tá pra sair aquele Backrooms, que é da A24. Tá todo mundo bem louco. Sério, quero muito. Preciso disso. Mas... Então essa dica é pra você, Gabriel Divan. Enquanto você espera o Backrooms, tem um filme japonês chamado Exit 8. Né, Saída 8 deve ter saído, que tá lá na coisinha, né? Tá lá na coisinha. Então tu vai conseguir assistir. E ele é o que tu espera num filme desses, né, cara? Um cidadão, ele tá numa estação de trem e começa a andar no lugar que ele começa a dar voltas e voltas e voltas e voltas enquanto ele cumpre alguns desafios e tal. E é um troço desesperador, né? Porque tu te coloca naquela situação assim e te dá uma angústia tremenda. Então, como se já não bastasse de angústia na nossa vida, eu acho que a gente deve assistir Exit 8 enquanto espera o Backrooms. Não é um baita filme, eu vou dar aqui 7 vira-casacas pra ele, esperando que o Backrooms seja pelo menos um 9 vira-casacas. O Backrooms já começa melhor porque tem a Renate, né, meu? Renate? A nossa Renate? Não, tu tá louco, cara. Assim, eu tô aguardando muito. Aliás, eu acho que parte do sucesso de Severance, que é muito boa a série, ela pertence a uma coisa que tem a ver um pouco assim, né? Porque os corredores lá da empresa é meio, né? Eu acho que partilha desse clima aí, né, de Backrooms, de Liminal Spaces ou coisa parecida, né? Tu não sabe o que tu vai encontrar nos corredores, né? Enfim, Backrooms é toda uma história no que diz respeito ao cara estar no mundo corporativo em lugar que não tem home office. É isso, esse é o terror, né? Mas, enfim, a minha dica cultural também é um filme. Também é um filme que tá lá na coisinha, né? Então, vocês, por favor, aí, né? Parem de ficar perguntando onde é que tem? Tem nos lugares que tem todos, né? Mas é que eu assino o Trelelé e eu vou ter que assinar o Troblobló? Não, tu tem que assinar aquele que tem todos, que daí não tem mais esse problema. Enfim. Tu tem que dar dinheiro pro Vira-Casacas, deixar de assinar essas coisas e procurar em outros lugares. Cara, se você pagar R$5 pro Vira-Casacas mensalmente e você pagar um anual da coisinha, essa daí, ainda é mais barato que o mensal da conglomerado Disney, Marvel, não sei o que, Paramount, Apple, tudo que isso... Enfim. Bom, vamos voltar pro filme aqui, né? Eu tô falando do filme Islands, né? Ilhas. Cara, esse filme é dirigido por Jan Ole Gerster, né? O famoso Ken. O famosíssimo Ken. Eu confesso que eu não sei por que diabos eu botei na minha lista de favoritos. Talvez eu estivesse fazendo aquela lista de favoritos meio dormindo e olhei ele assim, vai, favoritos aqui. Eu não sei exatamente por quê, porque não há uma coisa assim muito atrativa na descrição do filme. O filme conta com um casal de protagonistas que eu gosto muito, que é o Sam Riley, né? Vocês devem ter visto ele em alguns lugares, inclusive naquela versão do On the Road, do Walter Salles. Ele também tem a Stacey Martin, que eventualmente vocês viram na primeira parte do Ninfomaníaca, do Lars von Trier. Mas não é assim, ó. Não são atores que, meu Deus, quando tem filme com essa galera eu preciso ver. Não é uma sinopse assim que chama muita atenção, mas eu garanto pra vocês que é um filmaço. Sabe-se lá porque eu acabei vendo e gostei, então foi uma coisa inesperada, né? Mas, Felipe, é aquela história mais ou menos assim, ó. Um cara ele é meio loser na vida, né? Ele passa o tempo todo dando aula de tênis num hotel nas Ilhas Canárias, ele fica ensinando Dondoca a ficar dando raquetadinha na bola, aí de noite o cara enche o cu de droga e bebida, acorda todo balhado, aí volta para trabalhar, é uma vida meio, né, que não tem propósito. Aí chega uma família no hotel e a esposa da família vai lá pedir pessoalmente para o professor de tênis que o filhinho dela tem que ter aulas particulares de tênis e tudo mais. Aí o cara imagina assim, ó, tá, já vi tudo, né? Vai ter o envolvimento amoroso dessa mulher com o professor de tênis, o marido vai se estressar, alguém vai morrer, vai dar uma confusão policial e é mais ou menos isso. Olha, é mais ou menos isso, mas eu garanto que, na real, é diferente. Não é uma coisa que você espera, né? O que vai acontecer é um filme de drama, um filme que me surpreendeu muito e por isso que eu vou apostar alto aqui. Eu vou dar 9 vira-casacas, tá? Na tentativa de estimular vocês, porque, de fato, ele tem um quê bem original ali, as atuações são muito boas, o cenário é muito bonito também. Me deu vontade de ir para as Ilhas Canárias. Então, é minha vez de dar a dica? Sua vez, é a Priscila. sua vez, mas
mas tem uma incumbência aqui. A gente vai querer que tu fale alguma coisa aí que só vocês no Canadá sabem, e a gente não sabe, né? Só não vale aqueles lá, só não vale a dupla mascarada, aquela lá, porque já estamos saturados daquilo lá, né? Assim como veio, já ninguém aguenta mais, tá? E eu vou falar disso aí, inclusive, nos nossos salves ali, então não vale os colegas quebecois ali, mas vale outra coisa. Fala aí de algum disco, algum filme, algum livro, alguma coisa que tem aí que ainda não chegou. Se eu disser pra vocês que eu não assisto filmes norte-americanos, mas não é porque eu tô vetando, assim, por mal, não. É porque eu realmente amo filmes chineses, indianos e coreanos e tailandeses e dos vários países africanos. Você está dizendo que essas culturas não fizeram o Canadá grande, eles não são parte do Canadá. É isso. Eu tô dizendo que é isso que vai pro corte do episódio aqui. Estamos denunciando a Priscila. Pois é, não, mas terrível, terrível. Assim, realmente eu acho que a melhor pessoa para dar essa dica seria o meu filho, que faz escola de cinema e que adora o cinema norte-americano e canadense, assim, incluído, mas eu realmente sou uma pessoa que assisto filmes que vêm do continente asiático e africano. Mas não é nada, tipo, pensado, não. Tem só uma coisinha pensada. É que eu adoro assistir filme. Então, depois de assistir muitos e muitos filmes, eu descobri que facilmente eu tava sacando qual era a trama. Tipo assim, 30 minutos antes do final, aí isso começou a me deixar muito, tipo assim, com um pouquinho de tédio. Aí eu comecei a pesquisar a cinematografia de outros países, e aí o meu Netflix, que é... desculpa, não pode, então você corta. E aí a minha plataforma, que eu assisto filmes, assim, é recheada de filmes desses países, assim. Vale dicas desse tipo? Vale tudo. Tá, então tá. Então, eu não sei pronunciar o nome, mas aí depois eu vou te mandar direitinho pra você poder colocar aí nos comentários, não sei, na descrição. Eu adoro uma série muito engraçada que fala sobre advogados na Índia. E, nossa, é interessante demais, assim, porque me faz lembrar muito do tempo quando eu advogava no Brasil. E me faz pensar muito sobre, aí agora puxando um pouquinho, né, para nossa conversa, a forma como a burocracia europeia se mistura com a riqueza, né, de diversidade de vida de países como a Índia, como o Brasil, e acaba produzindo os nossos sistemas judiciários. Então, é bem advogado chato, mas eu juro que a série é muito engraçada. E a outra é um filme indiano que eu assisti recentemente, que se coloca como um filme de horror, mas que, na verdade, não é bem um filme de horror, é um filme que fala uma perspectiva profundamente centrada na Terra, né, ecocêntrica e ecológica, sobre a forma como seres humanos e a floresta se relacionam, mas, assim, é a história de uma família que se muda para uma casa para desenvolver aquele local como projeto de resort e de vila ecológica e tudo que acontece a partir daí. E, surpreendentemente, o filme dá uma guinada e vira um filme muito bacana, leve, não angustiante, mas, ao mesmo tempo, bem interessante para pensar e sentir aí outras possíveis relações com o meio ambiente. E um que eu diria que é conectado com, que é mais do Brasil, tá? Desculpa aí, gente, não sei não do Brasil, mas é do Brasil. É um livro que foi lançado em 2025, de uma pessoa que é uma grande parceira minha de pesquisa e que escreve sobre essas questões que a gente estava conversando, muito da base, assim, de contação de histórias e conectando com o seu próprio sentir, assim, como pesquisadora, né, e como uma aliada muito antiga de povos indígenas no Ceará. O nome do livro é Eu Fui Tão Feliz Que Dói, que foi escrito pela Luciana Nogueira Nóbrega, e ela trabalha em conjunto com o Zanacé em resistências contra o Porto do Pecém agora, em relação ao data center do TikTok. Ela trabalha com esse povo há muito tempo, assim, em alianças, né, de muito, muito tempo. Hoje ela é uma servidora da FUNAI, e, enfim, e aí depois eu vou passar para vocês, mas olha, o livro é, assim, uma lindeza para quem gosta de ler sobre esses assuntos e não ler numa perspectiva muito pesada acadêmica. Olha, que legal. E eu acabei de ver aqui, eu gostei de duas coisas, Gabriel Divan. Primeiro,
A Priscila não falou o nome da série do filme, então se quem quiser saber vai ter que ir lá no Instagram, eu ia dizer a mesma coisa. E ver. Adorei, é uma belíssima ideia. Porque o pessoal não nos segue, Priscila. Então assim, tu quer ver as dicas, tu vai ir lá no Instagram e vai seguir o Vira Casacas. É isso aí. E vai no site também e de repente comprar alguma coisa pelos links do site lá. Eu vou começar a instituir essa política, que eu vou mandar as pessoas não dizerem. Ótimo. Aí o cara vai falar assim, ó, o filme que eu indico é um que tem uma cena de sexo, assim, que, meu Deus, e pronto, essa é a descrição do filme, né? Tá ótimo, né? E a segunda coisa é que o livro é pra download gratuito. Vamos! Vai estar o link lá também. Vamos! Porra! Fantástico, cara! Priscila, muito, muito, muito obrigado. Foi excelente o episódio. Volte mais vezes, pessoal. O pessoal vai pedir, né? Então você vai ter que voltar. Obrigada, gente, pelo convite. Valeu, foi um prazer conversar com vocês. Agora dá tchau em canadês. Ah, não, eu sou de Ceará, hein? Eu me recuso. Tu fala ut, I'm going ut. Tem que falar ut. Não, eu falo tão cearense em inglês ou inglês cearencizado que eu tenho que aguentar a gozação, chateação das pessoas em relação ao meu acento, ao meu sotaque, né? Só que o meu sotaque eu não abro mão. Meu accent. Eu não, meu accent, né? Isso aí eu não abro mão, não. Então, uma cearense muito orgulhosa de minhas origens, ancestralidades do meu umbigo, plantar pro Ceará. Olha, eu conheci o Ceará ano passado. A perspectiva de eu voltar lá esse ano, eu já falei pro Cristiano, é o seguinte, a maior invenção da humanidade é o pratinho. Tá? O pratinho deveria ganhar, assim, ó, não só o negócio da Unesco, aquele como deveria ter, assim, um destacamento das forças internacionais para proteger o pratinho. Concordo. Vamos lá dar uns vivas, Gabriel. Vamos lá dar uns vivas. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, baita episódio, muita coisa, ficou coisa de fora, hein, cara? Eu queria fazer mais umas 2, 3 perguntas ali. Pois é, mas é bom que daí a convidada volta, a convidada retorna, né? Que coisa incrível, cara, muito bacana, mas a gente também segue aqui na trilha de outras bacanagens, temos que mandar nossos vivas, nossos salves, o carinho para quem nos escuta, respostas para quem nos pede na medida do possível, enfim. O que nós temos hoje, Felipe Abal? Eu tenho um salvezinho aqui, Gabriel Divan, pro André Espera, que ele mandou um e-mail pra gente com uma dica muito legal, saca só? Dia 16 de maio vai ter em São Paulo a conferência A Saída é pela Esquerda, Good Night Far Right, da Fundação Rosa Luxemburgo. Vai ter gente de 26 países falando de coisas, trocando experiência, debate com gente do Brasil e de fora, aberto ao público e gratuito. É lá em São Paulo, então, né? Se você está em São Paulo, compareça. E para terminar, sabe o que tem? Uma roda de samba. Olha que coisa boa. Tá aí, cara. Pô, evento da Fundação Rosa Luxemburgo. De graça. Para comentar esses temas. E com samba no final, olha, se eu estivesse em São Paulo, é lá que eu estaria. Não sei vocês aí. Recomendo, né? Perfeito. Recomendo. Bom, eu tenho que fazer aqui a resolução do mistério, Felipe Abal. Vai. E eu juro que é a última vez em muito tempo que a gente fala o nome da banda, aquela, mas também tem a ver com o nosso episódio, né? Estamos falando de Quebec, né, e tudo mais. Mas é para solucionar uma questão que ficou na intriga no episódio passado. Por quê? Um dos episódios lá atrás, eu tinha dado a dica, né, que eu sucumbi à modinha e eu resolvi conferir o Anjinho de Poitrine, né, e achei bem legal o som dos caras. Se bem que agora é tanta saturação em relação àquilo e aqueles uniformes dele me dão um certo calafrio, né? Eu vou dar um tempo, assim, né? Eu vou deixar baixar um pouco a poeira. Mas eu tinha dado como dica, e aí a Domênica, nossa querida Domênica Mendes, entrou em contato e falou, eu acho que vocês iam gostar disso aqui, né? O Rodrigo, meu cônjuge, ele recomendou para o Gabriel escutar esse podcast que explica tecnicamente as inovações que a banda promove e tudo mais. E aí ficou aquela coisa no ar, porque o podcast ele é apresentado por um Rodrigo, mas era mais um pod de casal, e aí era o Rodrigo com o Theo, aí ficou toda uma questão que a gente não entendeu muito bem. O mistério está explicado, porque a Domênica nos escutou e entrou em contato para dizer, não, vamos deixar claro uma coisa. Vamos solucionar o problema. Nós estamos, Felipe Abal, tratando de 2 Rodrigos diferentes. Pronto, está resolvida a questão. Tem o Rodrigo Conge, que indicou o episódio
porque a gente ia gostar, porque eu deveria gostar, porque o episódio falava da banda, e realmente escutei, e é bem legal o episódio, né, do Mais Um Pod de Casal. E no caso, o casal é o Rodrigo e o Theo, é outro Rodrigo que também falou, que foi indicado por um Rodrigo, e tá aí a dúvida sanada. Temos 2 Rodrigos, então. Lembra que eu falei, ó, será que é um trisal? Né? Falei brincando, mas não, agora tá tudo certinho, então. Obrigado de novo, Domênica, né? Tanto pelos serviços eventuais aqui que nos presta, como pela audiência qualificadíssima. Enfim, solucionado tudo. Temos aí um podcast mais quebecois do que nunca, né? Muito bem. Às vezes tem, porque às vezes vem aquele outro lá, né? Aquele outro sujeito lá, né? Hoje é o verdadeiro, né? Mas um grande beijo pro Terrian, né? Um grande beijo pra ele. Grande beijo. Esse é das nossas figuras mais carimbadas aqui, né? A gente brinca. E o Terrian, ele também é um homem normal. Acho que é um innocent man. Innocent man. A boot innocent man. A boot. Brave Canada. Muito bem, obrigado pessoal. We're just normal men. What do you mean normal men? We're just innocent men.